Honrados porque têm a oportunidade de receber e contactar com os principais responsáveis pela libertação do país do regime fascista que o oprimia, dos grupos monopolistas que entravavam o seu desenvolvimento económico, das forças de pressão e do capital que abstavam à instauração de uma verdadeira justiça social na sociedade portuguesa. Orgulhosos por terem sido escolhidos para o início desta campanha vital para a concretização do processo histórico que vivemos e até para a sobrevivência da nação, que é a batalha da produção. Honrados e orgulhosos porque esta caminhada firme e decidida para a construção de uma sociedade socialista, livre e democrática, justa e fraterna, se passa forçosamente pelo empenhamento consciente e responsável de cada um e de todos os portugueses. Se só é realizável com e pela vontade indomável de todo um povo que a deseja e por isso apoia, como já tão claramente expressou, esta caminhada, dizíamos, tem como garantida efetivação os homens do MFA. Os partidos políticos democráticos, quando em espírito de unidade, defendem primeiro os superiores interesses do povo e não a obtenção de privilégios partidários, e os trabalhadores, especialmente os mais consciencializados, mas todos sem exceção, e nós, trabalhadores da Sorefam, temos a convicção, a certeza, por que não dizê-lo, que somos dos primeiros entre os mais progressistas no pluralismo das nossas opções ideológicas individuais. Está o MFA, o povo 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 está o MFA. Eu estou, de facto, profundamente satisfeito por nos termos deslocado aqui, eu, os meus camaradas do Conselho da Revolução, do Movimento das Forças Armadas, do Governo Provisório, aqui à Sorefam, porque tivemos a ocasião de verificar que aquilo que vos disseram os vossos camaradas seria aquilo que nós vos viríamos aqui dizer. Eles deram uma clara mostra de consciência política, de consciência social, de consciência de trabalhadores ao serviço da nossa revolução. O que mais posso ouvir aqui dizer do que vos disseram aqui os vossos camaradas? Que viemos aqui aprender convosco. Isto não são frases literárias que eu estou aqui a dizer, mas isto é de facto a voz da nossa consciência e do nosso coração. Vós tendes na mão, vós e os outros trabalhadores, e aqueles que estão interessados em de facto construir um Portugal democrático, um Portugal que aponte para o socialismo, vós tendes na mão o futuro da nossa pátria. O futuro da nossa pátria sois vós, vós sois a nossa pátria. A pátria não é uma entidade abstrata, não é uma entidade mítica, mas é uma entidade concreta, constituída por todo um povo de carne e osso, que vive dia a dia os seus problemas, que sofre, que tem alegrias, que a constrói dia a dia, na medida das suas possibilidades. Essa é que é a pátria. A pátria são os portugueses de carne e osso. Sois vós. São todos os portugueses bem ligados aos seus problemas nacionais, bem ligados às raízes históricas, bem ligados àquilo que de positivo a nossa tradição nos traz e apontados para o futuro. Esse é que é o verdadeiro conteúdo da pátria. Não é nada de abstrato,
que se aprenda nos livros, mas é uma coisa que se aprende no dia-a-dia. Vocês, quando estão a construir esses baloiços para os filhos dos trabalhadores, quando estão a construir as carruagens, quando estão a construir os equipamentos para as centrais elétricas, vós estáis a construir a nossa própria pátria. Esse é que é o conteúdo da palavra pátria. E peço licença para dizer aqui umas modestas palavras, ao pé dessas palavras tão belas que aqui foram proferidas pelos vossos camaradas e ao pé dos caminhos que foram apontados pelo Sr. Ministro da Indústria. O triunfo da Revolução Portuguesa depende decisivamente do triunfo no campo económico, do relançamento em moldes socialistas de uma economia empobrecida pelas distorções do fascismo, pela dependência do capitalismo internacional em crise aguda, pelos obstáculos semeados constantemente no nosso caminho que até agora percorremos. Há que reafirmar: o triunfo da Revolução exige uma batalha da produção travada a todos os níveis, sem descanso nem hesitações. São as massas trabalhadoras, em união estreita com o movimento das Forças Armadas, que determinarão o futuro da nossa pátria, porque é da adesão dessas massas aos grandes objetivos nacionais que dependem os resultados da nossa batalha. Os grandes objetivos nacionais são a independência da nossa pátria, a construção de uma sociedade em transição para o socialismo, que aponta para o socialismo. Mas nós temos que ter bem a consciência disto. Não construímos o socialismo de um dia para o outro, nem por milagre. Será com o trabalho de todos os portugueses que ele será construído. E isso leva tempo. Passa pela revolução das consciências, pela revolução do trabalho. Nós não dizemos que amanhã vamos ter o socialismo, mas o que dizemos é que estamos construindo uma sociedade que aponta para o socialismo. Socialismo! 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 Não temos um caminho fácil à nossa frente. A libertação do homem não é fácil. Mas eu pergunto, quando os objetivos são a liberdade e a justiça, o que é que pode travar a vontade e a capacidade de luta das massas trabalhadoras? É essa vontade, aliada à consciência política, que permitirá superar dificuldades que se nos deparam, como sejam, entre outras, aquelas que eu quereria, sobretudo, salientar hoje aqui. Fatores divisionistas dos trabalhadores, o exagero das lutas partidárias e reivindicações salariais irrealistas. Eu penso que vós deveis defender a vossa unidade como aquilo de mais precioso que hoje, neste momento, tem a nossa revolução. Vós tendes o direito e tendes o dever de terdes ideias políticas uns diferentes dos outros. Mas acima das nossas divergências políticas, temos os grandes objetivos nacionais a atingir. Aliás, essas divergências políticas têm, no fundo, muito de comum a todos os trabalhadores, que é a construção de uma sociedade mais justa. E os trabalhadores devem, sobretudo, ver o que é essencial na sua luta, ver o que é o principal e não se deixarem enredarem por questões e por lutas de pormenor e lutas de caráter secundário. A vossa unidade é aquilo de mais precioso que deveis defender. Unidade! 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 A vossa unidade forja-se no contacto cotidiano, nas discussões entre vós, dos grandes problemas nacionais, das tarefas que tendes a resolver. A vossa unidade resolve-se na crítica aberta, construtiva, desassombrada, no falar frente a frente, com lealdade, com coragem, com franqueza, no desmascaramento do oportunismo e do divisionismo, e tendo sempre presente, bem presente, os grandes objetivos nacionais a atingir,
porque hoje os governantes, o movimento das Forças Armadas, podem afirmar que os grandes objetivos nacionais a atingir são os objetivos das classes trabalhadoras e de todos os que estão interessados na revolução que aponta para o socialismo. Ninguém de boa fé pode negar a necessidade, a urgência desta unidade. Ninguém se pode opor a essa unidade, porque essa unidade é uma condição fundamental de vencermos a nossa revolução. É uma condição fundamental da sobrevivência da nossa pátria. A unidade é hoje um dever de honra de todos os portugueses. Ela é uma condição da construção da nova sociedade porque todos nós ambicionamos. E a construção dessa nova sociedade necessita, além dessa unidade, da subordinação das lutas partidárias, sempre, mas sempre, ao interesse nacional. Necessitamos de realismo económico. Os trabalhadores da Sorefam têm compreendido estas necessidades e o seu nível de consciência política permite-lhes superar as dificuldades apontadas. É preciso que o seu exemplo, tal como outros exemplos existentes, alastrem a todo o país. Que este exemplo vosso frutifique, que seja um exemplo criador. É essa vontade que permitirá fortalecer uma verdadeira consciência de classe, impermeável às manobras do capital e às utopias do esquerdismo anarquizante. Deveis ter uma forte consciência de classe. Os interesses das classes trabalhadoras estão identificados com os interesses nacionais. É ainda essa vontade que permitirá, em coordenação com os órgãos centrais de planeamento e decisão política, desenvolver todo o potencial criador das massas trabalhadoras, levando-as a estudar e a criar formas adequadas de participação no processo revolucionário e, particularmente, no controle da produção, através das próprias organizações que vão criando. Conselhos de produção ou outras formas conjugadas com os órgãos sindicais. Deverão os trabalhadores participar no estabelecimento dos planos anuais das empresas, no estabelecimento do preço dos produtos, na solução dos problemas salariais, na organização técnica da produção, na aplicação dos capitais, no estudo da distribuição e colocação dos produtos. Aquilo que vos apontou aqui o Sr. Ministro da Indústria necessita da vossa participação indispensável, porque esta revolução é uma revolução de nós todos. Não deve haver uma divisão entre governantes e governados. Esta revolução é a nossa revolução. Nós estamos aqui, mas estamos prontos a ir para o vosso lugar e vós virdes para aqui. Isto é uma revolução de nós todos. Devemos afastar também das nossas mentalidades os vícios da sociedade de consumo, criando ideias corretas sobre o que são e não são as verdadeiras necessidades humanas, deformadas ao longo do tempo por uma máquina de propaganda posta ao serviço dos interesses do capital. É um dever de honra. As classes trabalhadoras e os homens progressistas, os nossos aliados das pequenas empresas e mesmo das médias empresas, nós temos de construir uma nova moral, uma nova ideia do que é o papel do homem na sociedade. Nós temos de ter atenção a todos esses falsos valores da sociedade de consumo com que nos bombardearam constantemente, ao serviço, precisamente, daqueles que dominavam o trabalho e que exploravam o trabalho. Nós temos de forjar, temos de ter uma nova moral, uma moral revolucionária.
uma moral, uma dignidade própria dos trabalhadores, uma dignidade que deve traduzir a consciência do papel que vós desempenheis hoje na construção da nova sociedade. Mas essa consciência deve ser uma consciência humilde por todos aqueles que valem e que têm consciência daquilo que estão fazendo, devem ser humildes. Humildes para com os seus camaradas, humildes para consigo mesmos, humildes para com a nossa pátria que somos todos nós. A humildade revolucionária é um dever de honra e da vossa dignidade. É essa humildade que nos deve conduzir a todos nós aos sacrifícios que são necessários para construirmos um Portugal novo. Já tem sido várias vezes afirmado que nós seremos a geração do sacrifício. Seremos isso e com muita honra. O que é que vamos fazer amanhã pela nossa pátria, pelos nossos camaradas compatriotas, pelos nossos companheiros compatriotas? É um dever que todos nós temos. Temos de nos consciencializar para isso. E para dias mais difíceis que virão, porque à maneira que nós formos dando passos num sentido inequívoco e irreversível, nós, por um lado, consolidamos a revolução, mas, por outro lado, temos de nos defender dos nossos inimigos, temos de empenhar muito trabalho na consolidação dessa revolução, porque é o trabalho que é verdadeiramente criador, seja de que ordem for o trabalho, mas é o trabalho que faz tudo na terra. Há alguma coisa que tenha sido feita na terra sem trabalho? É o trabalho que caracteriza o homem e diferencia o homem dos animais. É o trabalho, quer dizer, é essa atividade que é vital para o homem. Também nós não podemos viver sem trabalhar. Isso é que nos caracteriza como pessoas. Pois bem, esse trabalho numa situação revolucionária é um trabalho, se por um lado é mais alegre e nos reconforta moralmente, é também mais penoso. Vós tendes também um grande papel a desenvolver nesse trabalho. No desenvolvimento da produtividade. Eu agora vou-me desviar um bocadinho, mas vós, e deveis sobretudo, é com a vossa inteligência, é com o vosso raciocínio, porque vós sois tão inteligentes como os outros, como os senhores doutores e como aqueles que só eles de antes tiravam cursos. Vós deveis ter confiança, ter humildade, mas ter desconfiança nos vossos recursos próprios. Vós tendes uma cabeça capaz de revolucionar uma pátria. Tendes uma cabeça à altura das outras cabeças. E é sobretudo por um esforço cerebral, por um esforço de consciencialização sobre as atividades laborais que vós podereis melhorar as condições de trabalho, a produtividade, a quantidade de trabalho. Tende confiança em vós, tende confiança nas vossas possibilidades. Vós hoje tendes uma liberdade que vos permite expandir, atirar cá para fora todo o mundo que andava aí ressequido, todo o mundo que andava oprimido e que só vos deixava falar em futebol. Não tenhais medo de errar mesmo quando fazeis uma experiência, quando propordes uma nova ideia. Não tenhais medo de errar. O que não podemos é cometer erros irreparáveis. Nem a nossa economia pode estar sujeita a brincadeiras, a trambolhões, etc. Mas não tenhais medo de expandir as vossas ideias em relação aos vossos camaradas e aos vossos amigos. Não tenhais medo mesmo que algum deles, às vezes, tenha até um sorriso com um ar superior e pense assim, mas este Palermo, para que é que me está aqui a dizer isto? Não tenhais medo disso. O caminho é o contrário, é o caminho da expansão, é o caminho da comunicação, e a pouco, esses outros que se julgarão superiores verão onde está a sua própria mediocridade e descerão desse pedestal em que se encontram e virão até vós. Não tenhais medo, não sejais acanhados, e sobretudo as mulheres. As mulheres são muito tímidas, têm medo de dar as suas ideias, as mulheres têm uma força enorme dentro delas. Não vos julgueis inferior aos homens. Ponde também as vossas ideias, discuti com eles,
Nas mulheres não devem pensar, isto aqui é trabalho de mulher e isto aqui é trabalho de homem. Não devem pensar assim. Mas também não devem agora cair no polo oposto. As mulheres, os filhos, as próprias crianças também têm espírito criador. Não lhe corteis esse espírito criador. É certo que desde pequenino é que se torce o pepino e a gente tem que orientar os nossos filhos e temos esse dever, que é um dever de honra. Os pais não podem abdicar da educação em que devem formar os seus filhos, mas não os devem amordaçar, não lhes devem estar permanentemente a dizer: cala-te, menino, que não percebes disto, porque eles também têm uma cabecinha que vai laborando. A todos os níveis há ideias criadoras e é preciso que tenhamos a consciência disto. Vocês já viram o que são estes milhares de pessoas com ideias criadoras a multiplicar e multiplicar as ideias de meia dúzia de sábios que estão em certos pedestais e que estão a deitar cá para fora palavras como pérolas? Já viram o que são as vossas ideias criadoras? Já viram em que medida isto tudo depende de vós? Já viram a lição que tendes estado a dar a nós? Como nós vamos daqui mais enriquecidos por aquilo que ouvimos, por os estarmos a ver aí à nossa frente? E isto é que faz a força da revolução. Não tenhais, portanto, acanhamento, nem timidez nas vossas relações. Não tenhais medo de fazer figura, às vezes mais estúpido do que outro. Não tenhais medo disso. Todas as colaborações são necessárias e são úteis, porque, acima de tudo, vós sois portugueses, sois homens, e isso é muito superior à inteligência, ou à parvoíce, ou à estupidez. A dignidade de ser homem e de ter a consciência de ser português e de ter a consciência de que temos o dever de trabalhar para a nossa pátria. E então temos o dever de falar uns com os outros, de não ter medo uns dos outros, de ser francos, de não falarmos atrás, de sermos corajosos e de irmos aos encontros dos problemas. O Dom João I dizia que quando temos uma coisa difícil a fazer, a gente deve começar por ela. Não deve começar a adiar, isto fica para amanhã, isto fica para depois da manhã. Então vamos criando mais complexos, vamos criando mais receio, vamos tendo mais acanhamento, pôr as coisas com franqueza. A gente deixa o peito dar e vai para a cabeça do touro. Isto que eu estou a fazer não é nenhum discurso, não é? De maneira que é preciso ter isso em atenção. Eu agora queria focar mais um ponto que eu acho que é muito importante. É preciso que as massas trabalhadoras compreendam, sem margem para dúvidas, quem são os seus aliados na batalha da produção e na superação das dificuldades. Isso é muito preciso e mesmo hoje põe-se este problema sem dúvidas nenhuma. Só há duas alternativas. Ou se está com a revolução ou se está com a reação. Não há terceiras vias nem há neutros aqui. Não pode haver neutros. Nós também precisamos de aliados nesta revolução, precisamos de pequenos empresários e de médios empresários que compreendam esta revolução, que caminham ao lado de nós. Nós precisamos também de alianças, porque isto é uma tarefa muito grande, mas evidentemente que a revolução só comporta duas situações, ou se está por nós ou se está contra nós. Não há tipos que possam dizer: eu sou neutral, não me interessa nada a política. Não, hoje não se pode dizer isso. Só há duas posições. Ou estamos na revolução, ou estamos contra a revolução. Eu queria agora falar dos quadros. Eu penso que os trabalhadores, tal como os quadros, devem estar conscientes da sua aliança natural no processo revolucionário. É claro que os quadros, e a certos níveis, se a gente raciocinar profundamente, os quadros
também eram e também ainda são assalariados do capital. E nesse aspecto estão ao nível dos outros trabalhadores assalariados. Mas eles, quer pela sua origem social, quer pelos seus hábitos de vida, quer pelos vencimentos que oferem, quer porque até ficam com uma parte, ou ficariam com uma parte da mais-valia criada pelos trabalhadores, têm tendência natural para não estar diretamente ligados aos trabalhadores. Mas, por outro lado, esta situação revolucionária, o que temos vivido depois do 25 de Abril, o próprio processo histórico e revolucionário, devem levar os quadros à compreensão que o seu lugar é junto dos trabalhadores e levar os trabalhadores à compreensão de que necessitam dos quadros. Deve haver uma identidade muito firme entre os quadros e os trabalhadores propriamente ditos. E eu verifiquei isso aqui na Sorefam. O carinho, a amizade e as palmas que vós destes ao vosso presidente do Conselho de Administração. Isso é típico do trabalho revolucionário. Nós estamos todos metidos no mesmo barco. Uns trabalham de uma maneira, outros trabalham de outra maneira. Mas não podemos separar os quadros dos trabalhadores. Nós necessitamos dos quadros. E os quadros necessitam dos trabalhadores. Necessitamos dessa profunda unidade entre quadros e trabalhadores. E precisamos que os trabalhadores também compreendam isso. E precisamos que haja uma certa... Vamos lá, eu vou talvez dizer uma palavra que seja um exagero, mas os trabalhadores devem olhar para os quadros, para aqueles que parece que não estão convosco, com compreensão. Porque eles, no fundo, também eram vítimas do fascismo. Eles julgavam que eram livres, ou mais livres que os trabalhadores, mas não eram. Porque uma pessoa é livre na medida em que conhece mais, em que é mais instruída, em que conhece melhor os processos. Não é na medida em que tem mais automóveis, ou mais sofás, ou mais frigoríficos. Isso também faz parte da liberdade. E nós queremos conquistar essa liberdade. Queremos atingir a sociedade em que tudo isso seja barato e esteja ao alcance de todos. Mas nós devemos pensar hoje que necessitamos dos quadros e os quadros necessitam dos trabalhadores. Deve haver uma unidade, mas nós também precisamos dos quadros e precisamos que os quadros tenham consciência política. Mas se às vezes os quadros têm menos consciência política, lá estão os trabalhadores ao lado deles para os levar e os encarreirar no processo e lhes dar a consciência política que lhes falta e contribuir para a sua consciencialização política. E devemos também pensar que há quadros que têm consciência política. Há muita gente que tem consciência política. E aqui, mais uma vez, eu quereria salientar a diferença que há entre as pessoas que têm mau feitio ou que têm tendências autoritárias ou que têm, às vezes até porque são tímidos e são complexados, não têm relações abertas com os homens que trabalham mais diretamente na produção, o trabalho manual. E vocês têm um grande papel a também descomplexar essa gente e trazê-los até ao vosso seio e não os rejeitardes, porque nós precisamos também dos quadros. Nós precisamos também de tipos que saibam matemática, física e química, etc. É claro que nós vamos caminhar a sociedade para que vós e os vossos filhos saibam tudo isso. Mas nós precisamos neste momento também dos quadros. E desde que os quadros estejam prontos a colaborar connosco e a caminhar connosco, metidos no mesmo barco, nós não os devemos rejeitar, devemos antes abraçá-los. Nós precisamos desses quadros. Nem todos têm o mesmo nível de consciência política, mas não vamos agora também dizer que os quadros, por parte deles, estavam comprometidos com o fascismo, não têm consciência política. E vós sabeis bem que sim, que têm. Há muita gente que pertence aos quadros e que é consciente politicamente. Eu, portanto, exorto-vos a não rejeitar-vos, mas a procurar-vos a união, a ligação, a chamá-los, se vedes que eles se estão a afastar, a chamá-los, a trazê-los ao vosso seio, a metê-los no mesmo caminho, que é o bom caminho, que é o caminho da nossa pátria. E eles também, grande parte deles, a maior parte deles, são suscetíveis de entrar nesse caminho. Nem vamos depreender do que eu aqui estou a dizer, que os quadros são uns e os trabalhadores são outros. Eu não quero dizer isso. Eu estou a dar ênfase a este problema, propositadamente, porque nós, nesta batalha da produção, precisamos dos quadros. Mas precisamos de quadros que sejam tão humildes como os trabalhadores. E se não são num determinado momento, é o nosso procedimento, é a nossa ação cotidiana que lhes deve mostrar isso. Mas não os devemos rejeitar.
E não pensemos que nós julgamos que para um lado estão os quadros e para o outro lado estão os trabalhadores. Eu estou a dar ênfase a isto, porque me parece um problema muito importante. Até há quadros que se julgam rejeitados quando não o são. Isto porque é? Porque tudo tem um aspecto dominante e um aspecto secundário. E nesta revolução, aqueles que se têm distinguido pelo seu elan, pelo seu trabalho, pelo seu amor aos outros e à pátria e ao futuro, esses têm naturalmente tomado posições de destaque. Mas tenhamos bem presente isto, que nós precisamos dos quadros e que os quadros no fundo também eram explorados, como eram os trabalhadores. É claro, tinham umas condições melhor de vida, evidentemente, mas quem mandava, quem riscava, e em particular nas condições do nosso capital monopolista de Estado, era o dono, era o patrão, era quase um senhor feudal, esses grandes homens dos monopólios. Não me estou a referir aos pequenos. Não há meio caminho nesta tarefa em que nos metemos e que põe a nossa própria vida, o nosso futuro em jogo. Não há meios caminhos nem meias tintas. Há só um caminho, ou há a rejeição desse caminho. E nós estamos prestados todos em seguir nesse caminho, em seguir para a frente, para os destinos gloriosos, para os destinos radiosos de uma pátria que seja de todos os portugueses. Viva Portugal! Viva!